Olá, turma. Correção da bimestral do dia 28 de junho, questão 9. A área do setor circular com centro no vértice A, do pentágono regular ABCD, de lado 10 é. Então, para calcular a área de um setor, eu preciso do raio. O raio eu tenho, né? Porque o raio vai ser o lado do pentágono. Então, aqui é 10, né? O lado é 10, o raio é 10. E eu preciso do ângulo. E o ângulo do setor, o ângulo de abertura aqui do setor, vai ser o ângulo do pentágono regular. Se você já sabe de cor, já pode colocar aí direto, né? O ângulo interno de um pentágono, 108 graus. Se você não sabe qual é o jeito de calcular, um dos jeitos de calcular, né? Soma dos ângulos internos. A formulinha é n menos 2 vezes 180. Aí você põe o n valendo 5. Então vai ficar 5 menos 2, 3 vezes 180. 3 vezes 180, 540, né? 3 vezes 18, 54. Belezinha? E aí, como é um pentágono regular, todos os ângulos internos medem a mesma coisa, e a soma deles é 540. Então, cada um deles, né? Cada ângulo interno vai valer 540 dividido por 5, o que dá 108 graus. Então, esse setor circular tem 108 graus. Então, você está pegando 108 graus de algo que tem no seu total 360. Você está pegando uma fração, uma parte do todo. Então, uma fração que corresponde a 108. Você pegou algo que está dividido em 360 partes e pegou 108 partes, né? 108 360 avos da área toda, da área de um círculo de raio 10. Ok? Vamos simplificar isso aí. Vamos com calma. Ó. 108 por 2 dá 54. 360 por 2, 180. Então aqui, passando um pouquinho a limpo, 54 vezes π vezes 100 dividido por 180. Então pode cortar aqui, né? Dividir por 10 em cima e embaixo. E 54 por 18, né? 18 vezes 3 é 54. Então aqui vamos já rapidinho. 54 dividido por 18 dá 3. Então o que sobrou no final? 3 vezes π vezes 10. 30 π. Então essa é a área do nosso setor. Do nosso setor aqui. 30 π, alternativa E. Vamos para a questão 10. As áreas dos triângulos AEF, ABF, BDF estão indicadas na figura. Qual a área do quadrilátero CDEF? CDFE. Muito bem. Aqui vamos resolver usando aquela ideia da proporção entre as áreas, né? Então note que a gente vai primeiro, né? Vamos primeiro traçar essa linha aqui. A diagonal CF do nosso quadrilátero. Vamos dizer que a área aqui do ladinho vai valer quanto? Vamos escolher uma letra que não aparece aqui ainda. Vamos dizer que essa área é P. E essa área do ladinho aqui é Q. Ok? Muito bem. E aí vamos observar que o triângulo ABF e o triângulo AEF, eles têm o lado AF em comum. E a área de um é o dobro da área do outro. Então o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar, né, como eles têm o AF em comum, então que a base BF do triângulo ABF é o dobro da base EF do triângulo AEF. Ok? Já que eles têm o mesmo lado AF aqui, então, se você chamar esse cara de A, o BF será o dobro, 2A. E aí, da mesma forma, né, repare que o triângulo CEF e o triângulo CBF, eles têm o lado BF em comum, CF em comum. E a base
EF é metade da base BF, ou a base BF, né, do triângulo CBF é o dobro da base EF do triângulo CF. Então podemos falar que a área do triângulo CBF é o dobro da área do triângulo CF. Ou seja, Q mais 10 é igual a 2 vezes P. E deixa guardadinha essa informação. Ok? Então a gente está vendo aqui, né? Sempre que dois triângulos compartilham o mesmo lado, a proporção entre as áreas será a proporção entre as bases. Vamos apagar tudo? E vamos conversar de novo, olha só. Só que agora vamos olhar para outro triângulo, para a relação que existe entre outros dois triângulos. Então vejam só. Se destacarmos aqui a base BF do triângulo ABF e comparar com destacar esse lado BF, o triângulo ABF e o triângulo DBF, eles têm esse lado BF em comum. Então o que podemos falar sobre a base? Essa base AF aqui vai ser o quê? Da base DF. Veja que um tem área 30, outro tem área 10. Então, a proporção de 3 para 1 entre as áreas. Se é uma proporção de 3 para 1 entre as áreas, vai haver uma proporção de 3 para 1 entre as bases, né? Então, se chamar essa basezinha aqui de Bzinho, aqui vai ser 3Bzinho. Vai ser o triplo. Tá bem? Porque a base é o culpada da área ser o triplo aqui, já que a altura vai ser a mesma, né, em relação a essas bases. E aí, olha do ladinho, a área então do triângulo ACF também vai ser o triplo da área do triângulo CDF. Por quê? Porque a base AF do triângulo ACF é o triplo da base DF do triângulo CDF. E eles têm o mesmo lado CF aqui, né? Eles vão ter a mesma altura. Ok? Então podemos escrever o quê? Podemos escrever aqui 15 mais P é igual a 3 vezes Q. E temos então um sisteminha de equações. Então é só resolver. Dá para achar o P e o Q aí, né? Numa boa. Então vamos lá. Podemos isolar o P aqui. Então P é igual a 3Q menos 15. E substituir aqui, né? Nesse P. Então vamos ficar com Q mais 10 é igual a 2 vezes 3Q menos 15. Então Q mais 10 é igual a 60, ou 60 não, 6Q menos 30. Então ficamos com 5Q igual a 40, portanto Q é 8. Isso que é 8, o P é 3Q menos 15. Então o P, 3 vezes 8, tirando 15. Então P será 24 menos 15, 9, né? Então a área que a gente quer é P mais Q. P mais Q. Então a área do CDFE será 9 mais 8. 17. Alternativa C. Ok? Então essa foi a nossa prova bimestral. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.